Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que prazer ter você com a gente. Estamos começando aqui mais um episódio, né? Nesse início de temporada do ano 2026. Agora, antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado, da nossa convidada e de quem está aqui à minha frente, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse comercial que a gente vai mostrar agora. Ei, da bandeira, da bandeira, da bandeira. Ela tire sua roupa da janela. Toda vez que eu vejo ela sem você, só me lembro de você sem ela. Cantando histórias do carnaval nordestino, use a imaginação e o precinho Zé Araújo. Você vai deitar e rolar. Toda vez que eu vejo ela sem você, só me lembro de você sem ela. Ei, saudades! Verusca Luna, nossa Davaneira. Que prazer ter você aqui. Prazer, meu. Que coisa boa. Que felicidade, porque muita gente falava que você estava morando em outros estados, né? Até em outros países. Que você era médica, que você era não sei o que e tal. Mas aí a gente conseguiu, a nossa produção conseguiu te localizar e trazer essa personagem do carnaval que fez tanto sucesso nos anos 90, né? Acredito que até hoje é lembrada aí pelos foliões, não é, Verusca? Tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. Verusca Luna, Davaneira. Como surgiu aí esse comercial? O que você fazia antes? Você era modelo? Fala um pouco aí do teu início. Então, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, foi muito bom, assim, eu gosto muito de podcast, assisto bastante, vários, então, assim, é uma honra para mim estar aqui. E agradeço também todo o carinho de todos, né, que no Instagram tô tendo muito retorno de muita gente da época. Sim. Que não esquece e sempre traz histórias envolvidas com o comercial, né, seja de alguém que lembram que já não está mais entre nós, ou seja de 2 carnavais que passaram nas ladeiras de Olinda, que tem muita história por aí, inclusive minha. Inclusive sua. Esse comercial foi gravado em Olinda? Esse comercial foi gravado em Olinda, muitos acham que foi numa casa ou foi em outra, mas foi ao lado, colado no Mercado da Ribeira. Inclusive a casa é divina. Era de uma pessoa que restaurava santos. Não sei se ainda pertence a essa pessoa, mas inclusive quando eu gravei o comercial tinha um monte de santo atrás de mim sendo restaurado. Que profanação! É verdade. E assim, quando eu retornei lá, eu fui mostrar para meu filho, né? Ainda tinha uns 5 anos ele, e aí a gente entrou na casa, eu tive essa oportunidade, conheci melhor a casa, e a casa tem até túneis e tudo mais que ligam. A casa era interessantíssima, assim, é maravilhosa. E ela fica lá, e eu subi na varanda, tive a oportunidade de novo de entrar na varanda. Caramba. Foi bem legal, muito divertido. E embora as pessoas achem que existe aquela ladeira que é na frente da casa, não. A ladeira era em um local e a casa era em outro local. Tá. Foi gravado separado ali. Entendi, rapaz. Realmente. A gente pensa que a ladeira fica de frente mesmo para onde o pessoal tá chegando, né? Saindo daquela esquina e subindo a ladeira. Não tinha ninguém ali. Foi gravado que horas mais ou menos ali? A gente começou a gravação, os preparativos a gente começou de 4:30 da manhã. E assim que o sol surgiu, a grua já estava na frente da casa, porque assim, não foi uma simples gravação, assim, com câmeras lá embaixo e... Não, eram gruas e tudo mais. Foi uma gravação bem legal pra época, assim, né? Sim. Bem grandiosa mesmo. Mas e aí? Como surgiu? Como a agência chegou até você? Foi eliminatória? Teve concurso com outros modelos? Que você já era modelo na época, né? Isso, então. O sonho que eu tinha era fazer propaganda da Coca-Cola, da Colinas, que tinha aquelas meninas saindo
saindo da água, aquela coisa linda, encantadora, né? E a época era a época das paquitas, mas as paquitas eram todas loiras, né? Então, assim, você tinha alguns sonhos, né? Eu tinha alguns sonhos de seguir Ana Paula Arósio, que era também da época. Então, eu fiz, vou fazer um curso de modelo. E aí entrei na Cássia Azevedo. Era Cássia um Azevedo curso era um bem... nome, Era bem... E aí eu fiz um book com Rômulo Lins, que era na época também muito bom, e Augusto Werner. E aí, o book que ficou na agência era o da Cássia, né? Isso. E aí, eles que entravam em contato conosco para fazer as propagandas. E o que aconteceu, né? Depois que eu fiz o book, que eu ainda não tinha nem as fotos ainda prontas, eu fui chamada para fazer o teste da propaganda. Sim. E aí, das 100 meninas catalogadas, escolheram 10. As 10 iguais a mim. Então, morenas, cabelo cacheado, cabelo preto, aquela beleza típica do Nordeste, né? Aquela nordestina raiz mesmo. Então, eu fui chamada, entrei sim, as 10 ficaram lá, e aí o que aconteceu? Das 10 escolheram 3, e aí você acredita que se as 10 eram parecidas, as 3 piorou, eram quase idênticas. Caramba. E aí as 3 a gente foi fazer o teste da filmagem, como é que ia se sair na câmera, né? E aí colocaram uma cadeira, colocaram o varal, algumas peças íntimas e colocaram uma música aleatória de carnaval e disseram, vai lá. Uma marchinha de frevo, uma marchinha e vai lá, canta, dança. E aí a gente começou a fazer, eles mandaram rir assim pra trás e tudo. Morder a alça Morder a alça também. Sim. E aí, depois de alguns dias, ligaram pra mim e eu achando que era pra me entregar o book, que eu achava que não tava pronto ainda, não tinha nem foto ainda, não tinha nada. E aí, quando me chamaram aí disseram, não, olha, não é o book que tá pronto, mas é porque você foi selecionada pra fazer o comercial. Aí eu, poxa, mas o book não tá pronto? E assim, eu não tinha dimensão, né? Que era uma propaganda de tanta importância, né? Eu sempre assistia as comerciais da Casa Araújo. Qual era o cliente? Já sabia que era Já sabia que era para Casa Araújo, mas eu não tinha a ideia. Eu achava, inclusive, que iam ser outras pessoas até. Sim. Assim, que não ia ser só eu e tal. Porque as propagandas da Casa Araújo era aquela coisa mais de muitas pessoas. Já não tinha um personagem principal, né? Você vê que era muita gente, inclusive uma prima minha, bem mais velha que eu, participou da ciranda. E foi uma bela coincidência, assim. A família está toda envolvida lá. Cara, que bacana. E aí foi aprovado. Da gravação, né? Até o comercial ir ao ar. Durou o quê? Uma semana? Durou. A gravação foi feita em dezembro. E o comercial rodou em fevereiro do outro ano, do ano seguinte. Exato. Uma campanha já pro carnaval, né? Foi. E aí rodou, eu acredito que foi em 92 e rodou novamente em 93. E aí já não rodou mais, né? Ficou lá. E em 94 eu fiz um comercial para uma ONG, né? E foi bem parecido também. Foi? Só que em vez de eu estar em cima, eu estava embaixo. Em vez... Acho que foi uma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Foi bem rápido. Foi bem... Mas e o nome da Vaneira? Como surgiu esse nome da Vaneira? Bem, segundo Carol... Quem te batizou? Segundo Carol Fernandes, né? Que foi o idealizador da propaganda e quem fez o jingle. Ele era uma vizinha dele, de uma casa de praia que ele tinha, eu não sei muito falar assim, detalhes tão pequenos, mas assim, acredito que Chico Ribeiro, que também foi o produtor também da propaganda, acredito que ele saiba mais sobre isso. Oi, Chico, então, um beijo pra tu. Então ficou no imaginário, assim, né? Ele se baseou nessa da Vaneira. Ou pelo menos o nome. Pelo menos o nome, né? Cara, e aí? Pronto, você fez o comercial, a repercussão foi um sucesso, né? Vamos pro teu lado particular. O que é que são dos teus pais na época? Como foi?
Foi fácil? Eles aceitaram numa boa? Quando te viram na TV com aquela roupa sensual, aquela sainha branca e tal, como é que foi isso aí, a reação deles? Foi engraçado, porque assim, quando a gente foi fazer o comercial, a gente ainda não tinha roupa. Então, a Marcela, que foi a que fez a produção, eu acho, da roupa e tal, junto com todo mundo lá, toda a equipe, começaram a experimentar várias roupas. Várias roupas, várias, e aí chegou aquela. Então, a gente não esperava, assim, não foi uma coisa que antecedeu, ela vai usar um corpete vermelho, uma micro saia, e até porque a própria varanda, você vê que não é uma varanda que... É pequena, né? É pequena, e assim, a gente não sabia onde estava a câmera, então assim, eu sempre fui acompanhada pela minha mãe. Ah, tá. Tanto no curso de modelo, ela sempre me acompanhou, nunca faltou um dia, ela sempre estava lá comigo, ao meu lado. Pra gravação, pra assistir os vídeos também, porque pra fazer as caras e bocas sensuais e tudo, naquela época eu não tinha essa sensualidade toda. Então, eu me apresentaram alguns vídeos pra eu imitar. Sim. Eu acho que eu imitei bem. Demais. Você não tem ideia de como você imita bem. Eu acho que eu imitei bem. E aí, quando surgiu o comercial, quando rodou e foi ao ar, foi engraçado, assim, porque foi ao ar e muitas vezes, né? Não foi assim, uma vez perdida, mas era no horário nobre. Era. Então, assim, era o tempo inteiro, E aí, assim, era engraçado porque minha mãe, olha qual é a mãe, né? Que não quer ficar orgulhosa. Eita, minha filha e tal. Então, ela tinha um carinho muito grande, assim, pela carreira de modelo, ela que sabia que era um sonho que eu queria e que talvez aquele comerciais da Coca, da Colinas que eu idealizava, talvez eu não teria feito o sucesso que eu fiz, né? Sim. Como sendo o personagem principal de uma propaganda tão arraigada à cultura do Nordeste, né? Assim, então... Ô Verusca, mas... E aí, diante desse sucesso, desse boom que foi esse comercial, você pensou... Como ficou a Verusca depois? Surgiram convites? Você pensou em fazer artes cênicas? Sei lá, tanta gente migrou na carreira de cinema, né? Como ficou tua cabeça? Não, então... Ficou com o pé no chão? Para continuar um pouco, assim, a minha mãe e meu pai, então, sempre me apoiaram, né? Nunca fizeram obstáculo para nada, né? Sempre me acompanharam em tudo. Só que eu era uma criança, né? Eu tava na 8ª série, né? No caso, acho que hoje é a 7ª, né? Então, assim, eu era uma menina. Então, eu queria estudar, eu queria fazer odonto na época, assim, o meu sonho era ser dentista e tudo mais, mas também modelo. Né? Porque era aquele auge da Xuxa, das Paquitas, de Ana Paula Arósio na Capricho. Então, assim, tinha aquele sonho. Eu queria ser garota Capricho, aparecer na capa e tudo. Então, tinha aquele sonho, né? De menina. Como hoje existe tanta gente fazendo Instagram e tudo, né? Influencer e tudo. Pronto, é a mesma coisa, né? Era a mesma coisa na época, só que a gente não tinha o Instagram, nem nada disso, e só tinha as capas de revista, né? Isso, para se basear. Então, era esse o sonho. Então, depois da Davanira, surgiu muito desfile, para me fazer muito desfile mesmo. E alguns comerciais da Brilux também eu fiz mas não teve muito destaque, porque era comercial em jornal, né? Não foi ao ar, não foi VT. Fiz alguns também para a empresa do meu pai, inclusive, e recebi alguns convites, tipo, para fazer um teste de um comercial da Marisa em São Paulo. E aí foi o que pegou. Exato. Aí foi o que me pegou, porque daí, dado ao sucesso, ou você ingressa e muda de estado e tudo mais, e larga tudo cá e vai pra lá. Ou você... São opções, né? São escolhas da vida que, assim, no momento eu queria terminar meus estudos. Então, na minha cabeça não tinha ou isso ou aquilo, né? Então, assim, eita, eu vou largar toda a minha vida aqui e vou me embora pra lá. Não, porque meus pais viviam muito bem. Sim. Né? Então, eu não sentia essa necessidade de abandonar tudo, largar estudo, pegar minha mãe e vamos embora para São Paulo, que é lá o lugar. Não. Como muitas fizeram, né? Como muitas fizeram.
muitas tiveram essa opção, né? Sim. Você vê a própria história da Xuxa e tudo mais, de Ana Paula Rosa e muitas outras, que largaram tudo e foram embora para São Paulo. Nesse caso, eu não fiz. Eu preferi terminar meus estudos e tal, porque eu já tinha aquela certa estabilidade, né? Claro. Então, não pensei nisso. Mas, para ver que coisa interessante, assim, né? De uns tempos para cá, depois que eu fiquei mais velha e tudo. E a propaganda sempre teve essa fama, né? Essa pegada. Todo mundo lembra dela com muito carinho. Eu já quer saber? Eu vou me inscrever pro BBB. Aí eu me inscrevi. E aí contei a história da propaganda e tudo e fui selecionada. E daí, quando eu fui selecionada... Qual a edição do Big Brother? Ai, era bem no início. Bem no início, né? Bem no início mesmo. Eu acho que foi a segunda, terceira. Sei. Eu acho. E aí, quando eu fui selecionada, não, você tá selecionada para a próxima etapa, tá? Não foi assim, já escolheram, não. Fiquei grávida. E eu fiz. Poxa vida. Talvez não seja. Não era pra ser. Não né? era pra ser. E aí eu fiz, poxa vida. Mas é isso. Na escola, como é que foi a tua convivência com os colegas depois desse boom do comercial? É engraçado, porque assim, muitas pessoas... Nos recreios. As pessoas confundem muito a pessoa com o personagem, né? O personagem, ele estava extremamente maquiado. Gente, era camadas e camadas de pó, de base. Era uma camada extensa, assim, pra envelhecer a atriz. Então, assim, era uma maquiagem extremamente pesada, era um batom vermelhaço, né? Então, assim, a aparência... era muito diferente de quem eu era. Tanto é que eu não era reconhecida nas ruas por ninguém. Então, assim, quando surgiu o boato de que, eita, Davanira estuda aqui, e ela é de tal sala e tal, as pessoas... Oi? Assim, como assim, gente? Então, aí foi aquela coisa, né? As primeiras semanas, todo mundo queria saber quem era, queriam... me conhecer, me ver e tudo mais. Então, muitas pessoas iam na sala, ia na porta da sala para ver quem era e tudo mais. Você era em Olinda ou aqui no Recife mesmo? Recife. Foi no Colégio Santa Maria, que era um colégio extremamente tradicional, Boa Viagem. Então, muita gente fala, ela foi expulsa. Não. Exato, eu te perguntar, teve essa história também, né? Eu não fui expulsa, gente. Eu estudei em Santa Maria, desde a 3ª série. Fui tratada com muito carinho. Só que como começou essa curiosidade das pessoas em saber quem eu era... A diretora me chamou, por óbvio, né? Sim. Olha, e aí ela chegou pra mim assim, me chamou na diretoria, eu me dei muito mal. Só que aí ela abriu um jornal em que eu era as 2 folhas dos jornais inteira. Aí eu, opa. Aí ela fez, olha aqui. Aí eu... Sim. Aí ela, então, né? Eu vou lhe pedir uma coisa, você está muito bonita aqui. Parabéns pelo comercial. Achei belíssimo o trabalho. Porém, eu peço aqui dentro descrição. E eu era uma pessoa discreta. Eu nunca fui, assim, a popularzinha do colégio, que quer chamar atenção, nem nada disso. Então, assim, eu continuei como estava. Então, eu usava óculos. Eu era bem discreta. Então, assim, eu continuei como eu estava. Até o último dia de colégio. Que aí Gente, o último dia eu passei, eu tô formada, vou agora pro vestibular, quer saber de uma coisa? É o meu último dia aqui dentro, aí eu fiz, agora vai. Aí eu subi na mesa, comecei a dançar, e a sala toda foi um delírio, foi muito legal, porque a sala foi do início, né, da 3ª série até o 3º ano, né, do ensino médio. Então, foi aquela diversão, aquela algazarra, e foi muito bom. E assim, na rua ninguém me reconhecia. E até teve uma reportagem da Globo. Justamente por causa da maquiagem. Da maquiagem. Então, assim, na rua, teve uma reportagem da Globo que saiu assim, você reconhece ela? Reconhece ela? Não. E gente, vai dar mal isso aqui. Mas, assim, quando uma pessoa do Santa Maria estava, por exemplo, no cinema, e eu estava com algum namorado meu, pronto. Aí acabou. Começava a cantar e o cinema
todo cantava. E aí era engraçado. Não era uma coisa Até que hoje, me incomodou. se alguém começar a dar Vaneira, Sim. todo mundo leva o final do jingle, né? Sim. É ela, tira sua roupa da janela. É. E o engraçado é assim, a Pegou demais. recepção que as pessoas têm, o carinho gigante que as pessoas têm pela personagem é incrível, incrível. Se eu falo pra alguém assim, não, eu fiz aquele comercial. Não acredito, meu Deus, meu pai lhe adorava. Ou então, eita, meu Deus, eu dancei demais, eu fui pra uma janela, eu comecei a limitar, Sim. eu fui da Vaneira por um dia e tudo mais. Então, o carinho é incrível. Eu tenho até... Você tinha namorado na época? Tinha. Eu fiquei com ele 7 anos seguidos. Dos meus 13 até os 20. Gente, Foi. ficou com muito ciúmes ele na época? Eu não sei. Por... Eu acho que ele nunca esboçou nenhum Porque ciúme. você sabe que você fez parte do imaginário dos marmanjos, né? É verdade. Você sabe que verdade. os adolescentes da época, né? O já início da fase adulta, 19, 20 anos, todo mundo queria ter a da Vaneira, né? É verdade. Eu imagino que para ele não foi fácil na época, né? Não sei, porque assim, é como eu te disse, né? Assim, ninguém me reconhecia na Exato, rua. tudo Mas bem. nesses lances, assim, de cinema, essas coisas assim, não sei, eu acho que devia incomodar um pouco, né? Devia incomodar um acho pouco, acho que pra todo mundo, né? Inclusive pra mim, porque eu tava querendo assistir um cinema. Eu tava querendo assistir. Então, assim, aí de vez em quando, aí começava a cantar de novo. Então, assim, era complicadinho, Ia mas ficando um assim, pouco foi chato, tranquilo. Mas foi Mas muito tranquilo. você é pernambucana, você é de Recife, Olinda? Eu sou de Recife, embora minha vida tenha sido em Olinda. Minha família, por parte de pai, era de Olinda, então os natais, São João e tudo era vivido nas ruas de Olinda, lá no Muarama. Bem na entradinha, assim, de Olinda. E aí, eu estudei na ESO, né, que é Direito em Olinda. Sim, e quando isso. começou a ESO, era lá em cima, nas ladeiras de Olinda. E era engraçado, assim. Então, toda a minha vida, desde pequena, assim, teve sempre um envolvimento com a Olinda. Meu primeiro trabalho como advogada foi em Olinda, meu estágio foi em Olinda, foi no juizado, depois foi no Fórum de Olinda. Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande. E engraçado que eu ia todos os carnavais para Olinda e ainda ficava em casa. Ficava em varandas e ninguém me reconhecia. Pois é, rapaz. Eu acho que se não fosse tanta... Porque fizeram proposital para você te dar mais idade, né? Passar uma imagem de uns 20 anos, 19 anos por aí, né? Na época do comercial, né? Por aí. Uns 20 e alguma coisa, eu acho, Se não tivesse acredito. essa imagem carregada, eu acho que você, na época, ia estar dando autógrafo para a torta e a direita, não? Eu acho que se tivesse as mídias de hoje, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas aí você resolveu parar, porque questão dos estudos, porque o teu foco era outro. Meu foco Não era deu continuidade outro. à carreira. Porque na realidade aquele sonho, né, que eu tinha de ser famosa e tudo mais, de repente ele veio com uma sobrecarga muito grande, né? Não foi uma coisa gradativa. Foi um boom. Então, assim, e era só um boom de um personagem. Isso. Então, assim, o Santa Maria era um colégio difícil. Não sei se hoje ainda Totalmente é, católico. mas era católico. Então, assim, eu fiz alguns outros trabalhos, né? Mas eu já saí, já fiz vestibular, já ingressei na carreira de Direito, assim, eu não passei anos tentando alguma coisa. Eu fiz o que eu quis, já passei, já entrei na faculdade. E é engraçado que eu estava fazendo um vestibular e apareci na primeira página do jornal, da Vaneira faz vestibular. Então, assim, O da Vaneira foi batizado para você, né? Foi Registrado engraçado. dentro da Foi bem Vaneira. engraçado. E aí você resolveu fazer Foi. direito. Por quê? Direito. Porque é que tu já tinha isso em mente mesmo, fazer direito? Eu tinha isso em mente, eu gosto assim, do direito, eu acho que é uma área que é interessante. Eu comecei a advogar na Justiça do Trabalho, depois de 8 anos eu fui para a área de cobrança condominial e depois eu fui para a área de família. Daí veio o coronavírus e aí eu tive que me adaptar, porque eu já estava com um filho, ele era muito
pequeno e precisava, né, ficar aquela clausura lá, né? Sim. E aí eu dei uma suspensão nos trabalhos, eu acho que todo mundo, né, de advogado, Sim. a gente teve que se adaptar às novas realidades, né, audiência online e tudo mais. Então, assim, foi um passo que mudou um pouco, assim. Entendi. Mas tu sente saudades daquela época, Verusca? Dos anos 90? Eu sinto. Os carnavais eram outros, eram mais sadios, a gente brincava mais na rua, a gente não tinha tanta violência como tem hoje. Hoje são coisas mais fechadas, né? São blocos mais fechados, são festas mais fechadas, né? Eu ainda vou para alguns bloquinhos de rua, mas mais porque minha irmã é mais carnavalesca do que eu. Ela é bem mais carnavalesca do que eu. Então, Só são vocês duas? Somos só nós. Então imagina que teu pai teve muito trabalho, né? Assim, né? Sogros, né? É verdade. Duas mulheres bonitas. Ela não quis... A Daniele, né? Daniela. A Daniela não quis treinar na carreira de modelo, não. Mas fala pra gente aí. Aí, você curte mais o Carnaval ou São João? São João. Eu acho que São João engloba mais, assim, mais a nossa raiz. Mais comida, a música, as danças. Então, apesar que eu sei frevar muito bem, sambar muito bem, eu gosto muito disso, né? Mas o São João é mais... Não sei, eu acho que só preferência Eu mesmo. gosto mais de São João. Da comida. Nossa. Comida junina é muito massa. É muito boa. Porque o Carnaval é muito bacana, mas você tem que gostar mesmo do Carnaval, né? É verdade. Pra viver essa... Levantar 4 da manhã pra ir pro Galo da Madrugada. Você já brincou? Você brincou o Galo também? Eu fui uma vez só pro Galo. Eu fui uma vez só. Eu achei, era muita gente, era muita multidão na época. Então a impressão do Galo pra mim é essa daí. Agora, Multidão. hoje, pronto, a gente vai Mas sair e acho tal. lindo. Aí eu chego pras pessoas e... Ó, aquela dali, lembra da Vaneira? É aquela dali e tal. Você ainda percebe essa reação do público, o pessoal olhando pra você, chegam até você, cara, você era da Vaneira e tal, fez parte da minha adolescência. Tu ainda sente essa receptividade? Todo dia. Todos os dias. Não tem um só dia, assim, que não venha uma pessoa e venha ou falar alguma coisa no Instagram, né? Ou a pessoa que eu soube quem você é, viu? Imagina. E aí eu fico assim, meio constrangida, assim, mas pois é, porque tem alguns lugares que eu preciso que não me vejam como da Vaneira e sim como mãe, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, no colégio do meu filho, Sim. né? A diretora fez, olhe... Eu sei quem você é, descobri quem você é. Então, assim, gera um clima, lógico, né? Engraçado, de amigos, né? Mas, assim, vivemos uma época extraordinária, assim, sabe? E aí as pessoas começam a me dizer assim, eita, eu me lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu tinha tal idade. E, Sim. Então, vem muitas conversas assim. Inclusive, ontem veio uma pessoa comentar no Instagram, a Fátima. Ai, meu Deus do céu, olha, que bom ter lhe achado. Eu tenho uma história para lhe contar. Eu fiz qual? Ela, olha, minha filha nasceu numa terça-feira de carnaval. E aí, quando a médica tirou ela de mim, ela fez, Davanira, é ela. Olha, Tire sua roupa da janela. Aí eu fiz, meu Deus, eu não acredito. Ela... E foi bem engraçado, assim. Então, tem várias histórias, né? E assim, durante a minha vida toda, teve várias histórias interessantes. A minha mãe, ela tinha uma loja de roupa na Corta Jaca, né? Que hoje nem existe mais. E aí... Aqui em Boa Viagem. Era em Boa Viagem. Era a galeria. Uma galeria, Corta Isso, Jaca, isso. E aí, lá em cima, ficava o estoque. E eu tava um belo dia lá, no estoque, arrumando as coisas, e entrou um senhor. E tinha alguns lingeries na vitrine. E esse senhor entrou e fez assim, olha, eu quero comprar uma lingerie pra minha namorada. E já era um senhor, digamos, de uns mais de 60, eu acho. Ela fez, mas como é que ela é? Qual é o tipo de... Como é que ela se veste e tudo mais? Aquela da propaganda. Ela. Ai, meu Deus do céu. E eu sou assim, eu sou uma pernambucana arretada, né? Eu sou braba, sou ariana. Então eu desci lá de cima. Fiz, como é que é, meu senhor? O senhor tá namorando comigo? Porque fui eu que fiz. Aí ele...
meu Deus, me desculpe, olha, meu Deus do céu, eu fiz, olha, eu não sei se o senhor foi enganado pela pessoa, já que eu sou meu tipo, A pessoa é um tipo, se passando né, por mim, dizendo que fez e não... ou ele foi enganado, ou ele quis enganar. Então, mas foi uma situação engraçada, assim, eu fiquei irritada, assim, eu fiz, não, gente, que é isso? Não, sou eu, que é isso? Você não tá namorando comigo, não. Verusca, e no teu início, na tua carreira no direito, os teus primeiros clientes e tal, sabiam quem era ou passaram a saber depois? Como é que era esse relacionamento? Não, porque assim, se você vê o comercial, ele tem uma imagem muito forte, né? De uma menina sensual, de um batom vermelho, de uma maquiagem carregada, aquela roupa sensual. Então, quando eu vou trabalhar como advogada, eu sou mais séria, né? Eu levo meus clientes muito a sério e tudo. Não, então, tem, é aquela mas coisa assim... mas não assim, sabem. Não sabem, né? Não, nem desconfiam. Mas assim, até por causa do tipo, do meu tipo, ser um tipo mais... todo mundo fala assim, eu tenho uma pessoa que conhece, é igual a você. Eu, ai meu Deus do céu, Senhor, também é tanta gente parecida comigo que eu, eita, meu Deus. Eu fiz, olha, eu tenho um sinal, tá? Aí a pessoa, tá. Mas só para diferenciar. Mas, assim, é muita gente parecida. Você também atua hoje no ramo de empresarial, né? É loja, eu tinha um centro eu alugava salas comerciais, né, no centro da cidade. Então eu passei muitos anos administrando esse prédio e locando as salas. Então foram 20 anos administrando o prédio e locando as salas, além de ter o escritório. E agora eu tô já enveredando para uma novidade aí da área de psicologia, né, para ver se eu faço a psicologia jurídica, que é um ramo que também me interessa, então eu fiz, não, olha, vamos ver se é legal. E é uma área que tá crescendo tanto, né? Eu acho. As pessoas precisam muito. O pessoal tá precisando, né? Saúde mental verdade. Tá muito abalada da galera, né? Tá muito. Eu acredito e espero, né, que seja uma área que vá... A gente sempre recebe psicólogos, psiquiatras aqui, sempre tem profissionais aqui conversando com a gente. Porque são assuntos pertinentes, né? Que hoje em dia tá muito em alta, né? A questão da saúde mental, né? Muita gente com depressão, né? E eu vejo isso muito no centro espírita que eu frequento. Você é espírita? Eu sou espírita. Como foi? Desde pequena, tua família minha família por parte de pai e de mãe eram todos espíritas, vamos assim dizer, kardecistas. Então, a gente sempre teve essa espiritualidade muito presente na nossa casa, embora meu pai e minha mãe sejam católicos. Quer dizer, meu pai nem tanto, já faleceu o ano passado, mas ele praticava mais os atos de Jesus do que se dizia ser de alguma religião. Ele era uma pessoa extraordinária. E minha mãe é católica, mas acredita no espiritismo e é legal, assim. Eu acho que o católico é a religião mais próxima do espírito, apesar de muitos não reconhecerem e não aceitarem, mas eu acho que o católico, ele é mais... que chega mais perto do espiritismo, assim, em termos de aceitação, de crença, entendeu? Do que o evangélico, na verdade, que é mais fechado, né? Eu acredito muito assim... De reencarnação. Eu acredito muito assim... faz o bem, pensa no bem, ama o próximo como a ti mesmo. Então, para mim, já é uma pessoa do bem, assim, não importa a religião que ela tenha, fazendo bem, sendo uma pessoa do bem, para mim, tá bom. Agora, o espiritismo é, como eu tô dizendo, né, eu vi muitas pessoas com problemas e a gente se aproxima muito dessas pessoas. Então, foi uma das coisas que me atraiu para a psicologia, foi de ver tanto sofrimento e de querer tentar entender e ajudar. Então, além do espiritismo, né? E o espiritismo é meio que... ele não proíbe o carnaval, óbvio, mas ele tem suas recomendações, né? Mas eu acho que onde a gente for, se a gente praticar o bem e a gente pensar no bem, tá tudo certo. Assim, exatamente. Né? A gente tem que estar... em vigília é uma sempre. doutrina que ensina você a ser melhor para os outros, não melhor do que os outros. Né? Exato. Mas, assim, foi um dos lugares, inclusive, que muita gente me conhece lá.
Então, são 12 anos na casa. Então, muita gente me Qual é a conhece. casa? Casa dos Humildes. E também é um lar geriátrico. É em Casa Forte. É em Casa Forte. E é um lar geriátrico também. E aí você se aproxima muito do sofrimento das pessoas, né? Então, estamos lá, todo mundo lá, tá todo mundo no mesmo barco e a gente vai, dá certo, a gente vai, tá tudo certo. A gente tenta ajudar o máximo que a gente pode com campanha do quilo, com essas coisas, então... Tu faz também campanha do quilo? Ficar nos sinais, já ficou alguma vez? Ainda não, mas quem sabe um dia. Eu acho que vai ser bom. Todos os domingos, né? Que... Já pensou, gente? Eu lá, né? Aqui tá ali, tá chovido. Mas é uma causa bonita, é uma causa muito bonita, assim, ajudar o próximo. E também pelo asilo, né, que a gente tá lá com nossas vovozinhas, então é muito bom. Mas lá as pessoas sabem que eu fiz a da Vanira e aí... gostam muito de saber. Inclusive, Silvério Pessoa também era outra pessoa que dava até aula lá. E carnavalesco, né? Sim, grande Silvério. Então, assim, era bem legal, assim, era um ambiente maravilhoso. Tu nunca pensou, a gente já conversou sobre isso, a questão de atuar, fazer curso de ator, você nunca pensou, né? Seria uma atriz belíssima. Olha, passar pelo teste do varal eu passei, né? Eu interpretei bem. Mas, assim, eu nunca fecho as portas. Eu acho que é legal atuar, eu acho interessante, né? Não fecho as portas, mas curso de atuação eu nunca fiz, assim, não... Nunca passou também pela tua cabeça, né? Eu acho que não, mas quem sabe... Fala pra gente, a questão aí de você atuar na área do direito. A minha filha fez direito também, mas enveredou para outra área. Ela falava muito da questão da psicologia forense, né? Isso. Isso ela é apaixonada. Exato. Você também gosta dessa área. Então é uma mistura, né, de tudo que eu vivi, né, pelo meu amadurecimento. Hoje eu tô com 48 anos, então faz muito tempo que eu fiz a propaganda, de lá para cá eu passei por muitas coisas, tem aquela fase de amadurecimento, o espiritismo também me trouxe isso, né, ver o sofrimento das outras pessoas, me atraiu também para a psicologia, né, e estudar e tentar entender a mente humana. Então, eu acho que isso é o que está me atraindo para a psicologia. E o direito. Porque quando você trata do direito e você escuta as pessoas, você é meio que um psicólogo também. Viu? Porque, principalmente na área de família, eu já lidei com causas que me tocaram, mexeram até mesmo comigo. Pais maravilhosos e outros completamente o oposto. Pais, assim... E eu... assim, sempre, infelizmente ou felizmente, não sei, vou para parte do pai, em questão alimentícia e tudo. Então, calhou de sempre ser o pai, né? O pai. E aí, assim, já me deparei com situações de o pai dizer: dê tudo que a minha ex-esposa precisa para que ela crie meu filho de uma forma espetacular, porque é meu filho. Então, eu não precisei nem brigar. Eu fiz apenas o que você quer, porque ele quer lhe dar tudo. Então, dê um plano de saúde bom para minha mulher, porque é ela que vai cuidar do meu filho. Eu quero que ela tenha saúde mental perfeita, saúde física perfeita, que seja bela para o meu filho. Então, eu quero que meu filho seja bem cuidado, numa casa muito boa, que não lhe falte nada, conforto e tudo. Então, eu achei isso brilhante. Mas também teve o oposto. Pais que tinham dinheiro, grana, muita grana, e disseram: eu não vou dar nada para ela, porque eu sei que ela vai gastar com outras coisas que não é meu filho. E a realidade não era essa. E eu escutava os dois lados sempre. Sim. Né? Eu sempre tentei ouvir também a outra parte. Antes mesmo de entrar com ação, antes mesmo de... vamos tentar resolver isso de forma amigável, porque sempre é melhor. E então eu ouvia a outra parte também. E era para mim, como mãe, né, e como mulher, doía no fundo da minha alma. Então, assim, eu tentava sempre chegar ao máximo do que fosse melhor para a criança.
né? E para o pai também, e para a mãe. Mas sem esquecer que eu era advogada do pai. Mas tentava sempre contornar a situação, fazer com que a pessoa entendesse que é a mãe, que talvez não fosse assim. Então, assim, é complicado. Mas mexia com o teu lado... Mulher, mãe, né? Somos leoas. Nosso íntimo é assim, né? Mas sempre solucionou no tudo. direito, é a área que você mais gosta de atuar? A área de... Eu não sei porque o direito, ele lhe dá possibilidade de você ir para várias áreas. Sim. Né? Então, como eu já disse, né, eu já fiz 7 anos de direito do trabalho. Eu era muito boa no que fazia, mas chegou uma fase que eu fiz, olha, para mim aqui já deu, eu cansei de fazer a mesma coisa, porque direito do trabalho, querendo ou não, é a mesma coisa. Né? O empregado contra o patrão e o patrão contra o empregado. Então são raras vezes que tem alguma outra coisa como um assédio sexual no direito do trabalho, assédio moral, moral e tudo. Então assim, não é sempre, né, para dar uma mudada aí. Não, era sempre a mesma coisa. Foram 7 anos atuando. E aí quando eu mudei para direito de cobrança, né? Aí eu fui para a área do condomínio. Então aí passei longos anos assim trabalhando com o direito condominial. E aí eu era advogada de vários condomínios. E aí depois, e é engraçado, né? Porque aí você tem contato com muita gente e ninguém nunca desconfiou, ninguém nunca em relação à propaganda, foi tudo muito tranquilo, assim, graças a Deus. Assim. A área condominial é uma área também muito complicada, né? É cobrança, né? Cobrança. Nossa, gente, o quanto me xingaram Condomínio na vida, atrasado. meu Deus do céu. Só não me chamaram de bonita, mas o resto... Mas, assim, eu sempre... como eu te disse, né? Sempre fui dessa área desse psique. Olha, a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos lá, vamos com calma. E sempre tentando resolver as coisas da melhor maneira possível. Mas hoje você atua na área de direito? Hoje eu diminui muito a área de direito e hoje eu faço muito direito para algumas causas muito particulares. Tá. Mas tanto o consumidor como família trabalhista também. Mas você deu uma reduzida por quê? Questão de cabeça? Dá uma descansada? Por causa do coronavírus. Então eu senti a necessidade de estar mais próximo da minha família, né, do meu filho. Viver mais. E aí foi quando eu enveredei mais estudos, né? Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de me aprofundar na área de direito, né? Não fiquei parada, né? A gente sempre tem que ficar se atualizando para não perder o fio da meada. Sempre advoguei, mas em causas maiores, né? Em mais empresariais. Então foi uma coisa que eram poucas causas, mas grandes causas, né? Sim. Então foi por aí. Aí agora eu tô justamente indo para esse lado da psicologia jurídica. E vamos ver, se de repente no meio do percurso, se eu me apaixonar pela psicologia, nem advogada mais eu seja. Né? Vamos lá, não sei, né? A vida desafios, né? A vida é uma surpresa. Quem sabe até eu faço alguma coisa de teatro e vá por essa área e ninguém sabe. A vida é uma surpresa. Voltando para os anos 90, você teve teu namorado, teu pai, proibido de você continuar? Olha, muita gente fala isso, gente. Muita gente. Tanto é que até falam que namoraram comigo, né? Mas não foi um só não, tá? Foram vários. Que eu falei, não, porque eu namorei com o Davaniro. Não, mas não namorou comigo. Comigo não. Então, assim, meu pai era muito tranquilo. Ele era empresário, né? Ele era concessionário da Olivetti, máquinas de escrever. Sim, sim. Então, ele era um excelente vendedor. E aí pegou a concessão. Depois, enfim, a Olivetti fechou. E aí ele passou para a área de imóveis. E era muito bom, sempre ganhou prêmios e prêmios no Brasil inteiro, né, do que vendia. Batia todas as metas. Batia todas as metas. Então, assim, ele era uma pessoa sempre vendedor. Sim. Sempre empresário. Sempre empresário. Vendia sorvete da Sibéria. Exato. Então, eu tive um exemplo muito bom
dele, né? Porque ele começou de muito baixo, né? Ele começou sustentando os 9 irmãos, então, assim, ralando muito com as 2 irmãs também. Então, assim, para sustentar a família, porque ele perdeu o pai muito cedo. Então, o exemplo que eu tenho do meu pai é de um empresário de sucesso que veio lá de baixo, né, de muito baixo e conseguiu venceu na vida. Então, assim, o exemplo que eu e minha irmã a gente teve foi fantástico, foi o melhor, não poderia haver melhor. E minha mãe era uma mãe extremamente dedicada e hoje uma avó fantástica. Então, dizer para você que eu tive qualquer obstáculo com meu pai, nunca. Ele sempre fez assim, é isso que você quer? Então vá. Legal. Né? Então, assim, sempre com minha mãe do lado, então não tinha esse risco. Muitas pessoas falam da idade, né? E não separam a atriz de 13 anos com a personagem. Então, assim, eu nunca sofri em nenhum momento assédio sexual. Nunca passei por ninguém isso. Tentando me assediar, porque eu sempre estava com a minha mãe, e mães são leoas. Sim, então, assim, eu nunca fiquei em nenhum momento só. Isso. Mas à medida que eu fui crescendo e as oportunidades foram rolando, porque eu dei entrevista, assim, para a rede de televisão até os meus 31 anos. E eu passei por vários momentos depois que eu fiquei adulta. Não quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não sofri absolutamente nada de ninguém. Então, você tinha 13 anos na época do comercial? 13 para 14. 13 para 14 anos. Então, até os seus 20 anos foi de boa, não teve... Foi super tranquilo. Nenhum assédio. No auge nada da personagem, você não teve nenhum problema? Nenhum assédio. Depois da fase adulta, sim. É que você passou a... Quando eu passei aí só para os lugares. Então, tua mãe era quem barrava qualquer possibilidade. Exatamente. Era uma leoa. Mas, assim... Por isso que é importante, né? As mães... Para as garotas que sonham com essa carreira, essa profissão de modelo, né? As mães acompanharem. Porque Sim. realmente o assédio... É inevitável, porque assim, era uma propaganda de uma menina sensual. E muitas pessoas podem confundir a atriz com a personagem. Sim. E aí fazer assim, você era o meu desejo. Isso. E aí, não, eu não era seu desejo. Seu desejo era a personagem, não eu. Eu era uma menina. Se me visse na rua, eu era uma menina de 13 para 14 anos. Obviamente, bem desenvolvida, alta, porque na época eu tinha 1,68 com 13 anos. Isso. Então eu era um mulherão, não deixava de ser. Obviamente queria atrair olhares masculinos, sendo da propaganda ou não. Sim, sim, sim. Mas hoje a gente está vendo que as coisas ficaram mais abertas ao público. Então, a gente tem Instagram, tem isso, tem aquilo outro. Então, as chances de um pedófilo ou de um assédio de uma pessoa mais velha de tornar a coisa meio confusa é grande, né? O assédio para as crianças hoje é proibido, né? O ECA proíbe esse tipo de comercial utilizar atrizes dessa forma, tão novas, mas é uma coisa que a gente tem que observar com mais atenção. Eu vejo que muitas pessoas comentei outra hora de um rapaz que veio com muita rebeldia, xingando, utilizando palavras de baixo escalão e tudo mais para falar. Esse comercial não deveria estar sendo reproduzido, não sei o quê. Então, assim, eu entendo o lado dessas pessoas que se opõem a esse comercial hoje, mas elas têm que ver a época. Isso. Né? É um comercial que agrega a nossa cultura, né, de carnaval. Foi um comercial extremamente importante para o nosso estado, para o nosso Nordeste. Não passou só em Pernambuco, foi em muitos outros estados. Então, assim, é um comercial importante para a época dos anos 90. Ponto, né? A gente não pode eliminar as paquitas, porque elas eram 10 a 15 anos, tinham as paquitas, e a gente vai eliminar? Não.
né? A gente tem que colocar o comercial no contexto da época. E foi lindo, e foi maravilhoso, e foi espetacular viver aquilo ali na época. E as pessoas que dizem, meu Deus, que absurdo e tudo mais, não se preocupe, eu tinha uma leoa do lado. Me protegendo sempre. Verusca, as casas José Araújo, elas são... A primeira loja é de Pesqueira, da cidade de Pesqueira. É um povo muito católico. A gente estava conversando antes de a gente começar aqui. Como foi a relação... Porque todas as campanhas das casas José Araújo sempre foca a questão religiosa, né? O lado bem católico de ser. E aí, como foi essa personagem sensualizar a sua marca? Eles aceitaram de boa? Houve impasse entre o cliente e a agência? Você tem ideia? É engraçado, porque assim, eu vim tomar conhecimento de muitas coisas o ano passado quando eu encontrei Chico Ribeiro, que participou do comercial e também foi o produtor. Então, assim, ele me dizendo coisas, assim, eu ficava, meu Deus, foi mesmo, Chico? Então, assim, foi uma grande satisfação mesmo. Porque você começa a saber detalhes da propaganda que dá vontade de dizer, olha, escreve um livro, porque é uma história, meu Deus do céu, fantástica. E ele disse assim, olha, todos os comerciais eram voltados à religiosidade porque o dono das Casas Araújo era bem religioso. Então, quando Carol Fernandes, que foi o idealizador da propaganda, veio com a proposta de Davanira, ele, não, de jeito algum, né? Que viria o que ele pensava, o que ele queria e tudo mais. E só que o carnaval, gente, não tem como, né? O carnaval é a festa da carne, então assim, não tinha como ser uma coisa mais religiosa, não tinha, né? E Carol queria isso, queria o impacto, queria a brincadeira dos homens lá e tudo mais, e ele, não, porque não, de jeito nenhum. Mas Carol convenceu e a propaganda foi ao ar. E foi incrível, assim, porque saiu de Nossa Senhora da Conceição, minha mãe, minha rainha. E foi pra Davanira e foi muito legal. Você lembra de cada personagem daqueles que vem na rua, vestido de mulher, os homens e tal? Davanira. Então, ali tem o quê? Tem uns 10? Eu acho que acredito que tem uns 7, 8, acho que né? Acredito. E alguns... O Chico é o que vem na frente, de branco? Ai... Tu não lembra, não? Chico, me perdoa, eu não lembro. Mas, assim, eu acho que o que vinha na frente... Eu acho que não está mais entre nós. Alguns ali não estão mais entre nós, muitos ali. Porque você vê que já eram bem... Já tinham uma idade mais avançada ali. Ou outro era mais novo. Mas aquele take ali, vocês ensaiaram ou foi de primeira? Gravando? Não. Aquele take ali, ele foi gravado numa parte, os homens subindo, né? Fantasiados. Isso, certo. E aí... Pronto, ali, ó. Tem 3, 6, 7. Né? Exatamente. Então, alguns não estão mais aqui. Meus... Então, essa rua é em Olinda, né? Essa daí é em uma parte, né? Uma parte, certo. É uma parte que foi gravada. E aí, depois que gravaram essa parte... Aí é uma coisa interessante. Gravaram a minha. E aí foi, eu acho que a manhã inteira para gravar a minha parte. E era engraçado porque não estava passando a música do comercial. Aí você estava no voo cego. Eu estava passando lá do Mercado da Ribeira. Você diz que ela é bela, ela é bela, sim senhor. Então eu estava ali naquele ritmo, se você vê, eu estou no ritmo do... Você diz que, pronto, eu estou ali naquele ritmo ali. Então ficou repetindo essa música muitas horas, assim. Lá no Mercado da Ribeira, era um som bem baixinho, porque eu tinha que me concentrar. Então, gente, o tanto que eu abri aquela janela... Meu Deus do céu, aquela varanda foi aberta muitas vezes. E a mordida várias vezes, várias vezes. E sozinha. Não tinha ninguém lá embaixo, não. O cachê foi bom na época? $100. $100 na época. Foi um cachê padrão. Na época a gente tinha uma tabela, né? Que era assim, comercial, se você falasse era um preço, se você não falasse era outro preço. E era tudo tabelado. Foi $100 na época. E aí quando passou novamente, aí eu subi o cachê. Mas... Quando passou um ano depois? Um ano depois eu subi o cachê, mas... Não deu pra dizer assim, eita, ganhei dinheiro. Não.
Na época não era bem assim. Mas fica uma página especial na tua história, né? Olha, só pelos comentários que me trazem como Como é a tua relação com as redes sociais? Então, quem trouxe a propaganda ao ar foi Rafael, e que ele trabalhava no SBT, eu acho, TV Jornal aqui, né? E ele fez, eu tenho essa fita, e tava em VHS. Eu também não tinha o comercial, eu não tinha. E aí ele pegou o VHS do SBT e colocou para o digital. E aí colocou no YouTube. Então começou a bombar. E aí veio a primeira rede que publicou dentro do Facebook e Instagram foi Olinda de antigamente. E aí eles colocaram e começou, uma enxurrada de comentários. Aí depois veio o Instagram. E aí vários outros colocaram, e aí foi mais de 700 mil visualizações e comentários choveu. E todos os comentários, eu me arrisco a dizer, 99% dos comentários foram comentários bons, maravilhosos, lembrando sempre de alguém ou de algum momento que viveram, ou do próprio personagem, ou os desejos que tiveram com o personagem. Eu vi um post no teu Instagram, você já dançando, fazendo papel da vaneira. Isso. Como se fosse numa casa de praia. Eu estava na casa da minha irmã. E aí alguém deu a ideia. Acho que foi minha mãe. Fez, olha, não sei o que, sobe. Aí eu subi. E meu cunhado é um fofo, assim, ele... Peraí, tava tocando até outra música. Não precisa de música dele. Não, se é pra fazer, a gente vai fazer direito. Aí colocou a música e aí já tá com quase 80 mil visualizações. De uma coisa que eu nem esperava, assim, que visualizasse tanto, assim. Mas porque é um Instagram que relativamente é novo, eu abri mais pra recepcionar essas pessoas que tinham esse carinho em outros posts, né? Hoje eu faço collab com vários. Algumas pessoas quiseram até refazer a propaganda. Gente, o que é lindo, tá guardado lá. Eu acho que não vale... Deixa a versão original, né? Deixa lá, é uma joia rara, sabe? Eu fui chamada para alguns trabalhos para fazer, reviver isso, e eu não acho que deve ser... Não, vamos fazer outra coisa. Não... Sabe o que? Eu sempre tive um sonho de fazer alguma coisa com aquela música Menina, sai da rua e vem o papangu. Sim. Pronto, eu sempre quis fazer alguma coisa com ela, mas não deu. Não rolou, mas assim, quem sabe, né, um dia. Verusca, para quem está curioso para saber um pouco mais sobre a nossa querida Davaneira, a eterna Davaneira, você vai lá no Instagram, que é @Davaneira 1993? 1993, underline 1993. Davaneira, underline, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, Davaneira, underline 1993. E aí você vai ver muitas coisas bacanas, né? Alguns posts, você brincando carnaval, por isso que eu perguntei, porque tem muita coisa relacionada a carnaval, né? E aí, tá chegando aí, já estamos na semana do carnaval, tu vai brincar, onde você brinca, Olinda, Recife, como é que é a Verusca nesse período de carnaval? Verusca é uma pessoa de bloquinhos de rua, né? Que eu vou mais realmente assim quando minha irmã vai, quando tem mais a família junta e tudo, né? Meu marido não brinca carnaval, então ele não curte muito, e meu filho, por incrível que pareça, também não. Então assim, é uma coisa que eu vou quando minha irmã vai. E aí, quando minhas amigas também vão. Mas eu não sou aquela carnavalesca e tudo mais, não. Mas eu acho linda. Nossa cultura é espetacular. Nosso frevo é imbatível. É engraçado que eu tenho uma história para contar de um rapaz que ele fez um jingle da Davaneira atual. Nossa, que coisa linda, gente. Assim, se eu tiver a permissão dele, eu boto lá no Instagram. Mas é a coisa mais linda do mundo. Coloca. É diferente da música que Maciel Melo também fez, né? Mas eu achei o tom da música de Maciel Melo diferente. Eu não achei que
homenageou a Davanira como deveria ser. Mas, e muita gente... teve até um meme também, de uma mulher bem gorda, assim, na varanda. A Davanira como está hoje, minha gente. Meu Deus do céu, eu não tô assim não, gente. Mas assim, o tempo passou pra ela e ela não está como era. Então, eu não, gente, eu acho que eu tô ainda parecida um pouco, eu tô. Cara, que legal, fizeram esse meme contigo. Foi, teve um meme, eu achei engraçado. Meu filho se diverte bastante com isso, assim. Tem 13 anos, né, então ele se diverte muito, é bem engraçado. Gente, tá aí, gente. Na nossa produção, achou a nossa querida Davanira. Muita gente pensando que ela tava... Muita gente... E o engraçado que as pessoas... O boato, né? Mas eu sei, rapaz, ela... Tem uma vizinha minha que conhece ela tá em São Paulo, né? E fala com uma segurança que realmente, quem não conhece, realmente, ela é isso, ela é aquilo, ela hoje é médica, ela hoje não é. E a gente conseguiu... Mas já tinha ouvido rumores de que você estava na área de direito, né? Só não... tinham passado para mim que você também morava em Candeias, né? Piedade, ela mora em São Paulo, enfim. Mas está aqui a nossa querida Verusca Luna, Davanira, hoje com 48 anos. 48. Eu posso te dizer que você continua muito bonita. Obrigada. Muito bonita. E te dá os parabéns, né? Porque, primeiro, pela pessoa que você é, tá? Não é estrela, não tem estrelismo, não tem aquele nariz arrebitado, aquela coisa. Você atendeu a gente muito bem, foi super receptiva. E isso nos deixou muito feliz. Ter você aqui, viu, Verusca? Como eu digo, assim, muita gente pergunta: cadê ela? Como é que ela tá, gente? Eu tô na labuta, como todo mundo. Tô ralando, tô... Vivendo, com seus dramas. Sou mãe, passo pelos meus dramas, casada. E muita gente pergunta: olha, licença, com o perdão... Você é casado? Sou casada. Sou casada, tenho filho, trabalhando, lutando. E aí a gente vai vivendo. E assim a gente vai vivendo, E assim a gente vai vivendo. Davanira, gostou? Eu amei estar aqui com você. Foi bom muito demais, obrigada. Né? Minha linda, muito sucesso para ti. Parabéns por tudo que você construiu, né? Pela história da propaganda, né? Que você ainda hoje é uma referência no carnaval. Todo mundo canta Davanira. Quantas meninas naquela faixa, 14, 15 anos, também não brincavam de descer a Davanira em uma sacada na época do carnaval? Né? Tu tem ideia disso? É engraçado porque eu fiz assim, coloquei no Instagram: olha, eu vou fazer uma campanha, hein? Eu vou fazer uma campanha para ver quem é a melhor Davanira. Porque se daria já... um bom concurso. E vai lá, sacode aí na janela pra gente colocar lá no Instagram e a gente vai fazer um... Vamos ver, a Davanira 2026. Se eu tivesse agência ainda hoje, eu poderia ver até a possibilidade de a gente ver uma Davanira 2026. Entendeu? Mas aí você vê, né, que muita gente fez: não, Davanira é única, não vai ter outra. Não, gente, mas olha, manda a foto de vocês dançando, sabe, viver naquela época. A gente não pode voltar atrás, né? Mas a gente pode reviver, sim, né? Eu acho que hoje o carnaval tá muito violento, mas cada um tem a sua janela, tem a sua varanda, tem a sua vida, tem seus amigos, e dancem, curtam com alegria, com segurança, onde quer que vão, procure a paz e a alegria, que eu acho que assim o carnaval sempre vai ser maravilhoso, de todos os jeitos, seja na casa de praia, seja no meio do galo, seja em qualquer lugar, no interior, indo com boa intenção e com vontade de ser feliz. Pra gente encerrar 2026, estamos aí no começo ainda. Tu tem alguns projetos? Tu falou em livro, né? Mas na parte do Chico, né? Para fazer um livro, né? Mas você também nunca pensou, não, retratar sua vida? Eu não sei, porque eu acho que a Davanira, a história dela é muito gigante, assim, de histórias agregadas a ela, assim,
Poxa, gente, foi um comercial maravilhoso, marcou pessoas ao redor. E muita gente fala isso, poxa, quando meu pai era vivo, ele dançava, isso aí era muito bom e tal. Oh, meu Deus, que época maravilhosa e tal. Esse saudosismo é muito pessoal. Cada um viveu a Davanira de uma forma muito particular. Os meninos viveram suas fases particulares e as mães, as vovós, os pais, a farra, era cada um viveu sua história. Então, vamos ver, quem sabe, né? A vida é uma surpresa. A gente não sabe o que vem por aí. Novidades, já sabe onde bater, né? As portas estão abertas aqui. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Gente, conversamos aqui com a nossa Verusca Luna, a nossa Davaneira, em mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Muito obrigado pela tua audiência. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aí para crescer o nosso canal. E até a próxima edição. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau.